Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, quem rezou o cerco? Levanta a mão. Foi bom? Te edificou? Fortaleceu? Quem no meio do caminho quase desanimou? Teve alguém? Ali, ó. Às vezes a gente quer desanimar, né? Mas a graça de Deus nos faz chegar aqui. Que bom, chegamos todos ao encerramento desse cerco, né? Vamos começar tocando a profecia de Oséias. Essa liturgia de hoje é muito rica. Esses dias a gente tem escutado o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele profetiza no meio de uma situação muito difícil para Israel, porque Israel tinha e estava em exílio. Israel estava longe do Senhor, longe da sua terra, e por causa do exílio sofria diversas consequências, né? Sobretudo o reino do norte, que faz parte de Efraim. E diante dessa realidade, começou a ter situações de adultério. Na Sagrada Escritura, a idolatria é comparada ao adultério, porque o povo, quando troca o Senhor por outros deuses, o que ele está fazendo? Está adulterando, porque o Senhor é o seu primeiro amor. E aqui eu lhe pergunto, Deus é o seu primeiro amor? Se você olha para o mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, você coloca Deus em primeiro lugar, ou coisas, pessoas, o trabalho, a situação? Começa a medir aí, porque às vezes a gente está colocando mais tempo para o trabalho. Eu sei que a gente trabalha mais tempo do que reza, mas às vezes a gente dá mais atenção a tantas outras coisas do que ao Senhor. E isso é idolatria. Mas o povo de Deus vivia esse momento de casamentos pagãos, vamos assim dizer, de abrir para outros deuses a sua vida. Olha o que vai dizer: eu amava como uma criança, eu chamei filho. Quanto mais eu os chamei, mais eles se afastavam de mim e imolavam aos Baals, aos falsos deuses. Quanto mais eu os chamei, olha como a palavra é forte, mais eles se afastavam de mim. No entanto,
eu até mesmo peguei Efraim, e fala de Efraim dizendo daquela tribo que faz parte do povo de Israel. Eu ensinei a andar, eu cuidei deles, tomei nos meus braços igual um pai faz com o filho. Esses dias eu fui visitar papai e a minha sobrinha que tinha dado à luz, né? E um dia lá na casa da minha sobrinha, aquele bebezinho pequeno, né? E ela estava meio que gripada, eu falei, não, pode me dar. Gente, é difícil dar banho para recém-nascido, não é verdade? Peguei aquele bebezinho, né? Não é o primeiro que eu dei banho. E eu disse, faço questão de dar banho na Maria, Rafa, porque eu dei banho em você. Me lembrei quando ela nasceu, há 27 anos atrás. E foi uma experiência de memória gostosa, né? Ter aquele bebê nos braços e pensar, eu banhei você, a sua mãe, né? Eu vou poder contar para ela, sua mãe, eu banhei e agora estou banhando você. Deus é assim conosco. Ele cuida de nós com carinho, com ternura, mas nem sempre a cabeça ajuda, né? Porque não é só aquela paixão, é obedecer a Deus, é andar nos caminhos do Senhor. E no entanto, a gente vive essas realidades. O povo de Deus vivia, não é diferente nós hoje. Eu os atraía, e olha a dinâmica de Deus, com laços humanos, laços de amor. Já que não vinha por um jeito, Deus como se usava dos seus métodos para poder atrair o povo. E Ele continua fazendo isso. Às vezes Ele usa de circunstâncias, situações, pessoas, e você chega aqui. Muitos falam, né? Eu vim pela dor, né? São situações, são circunstâncias. Deus te atraiu. Por quê? Porque Ele queria lhe falar ao coração. Ele queria dizer que Ele lhe ama, não como homem, mas como Deus. Porque os homens amam até aqui, mas Deus nos ama de fato, né? E esse amor de Deus é tão forte, né? Que quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, Ele formou discípulos. E dentre dos seus discípulos, Ele escolheu apóstolos. Foi o texto da missa de ontem. Ele elegeu 12 para poder serem responsáveis. E aí a gente vê a igreja portadora dessa graça, né? Se a gente pega Lumen Gentium, um documento do Vaticano II, qual é a missão da igreja? Evangelizar. A igreja, por essência, é missionária. Qual o anúncio? Esse aqui, o mandato de Cristo. O texto de hoje do Evangelho é a continuação de ontem. Qual que é a ordem do Senhor? Ide para evangelizar, pregai, o reino de Deus está próximo. E aí começa a lista de prioridades de nosso Senhor. Cura os doentes, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios. É a lista de prioridade do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se importava com quem estava sofrendo, padecendo, seja no corpo, seja na alma. Coloca a mão no teu peito, por favor, e diz, eu faço parte das prioridades de Jesus. Eu sou uma prioridade para Jesus. Às vezes a gente fica pensando, Deus não me escuta. Não, meu irmão, você é uma prioridade na vida de Jesus. Seja na doença, seja na provação, seja em qualquer circunstância, a nossa vida está entre as prioridades de Jesus e continua, a atenção dele não muda. Por isso que a igreja tem um grande zelo pelos enfermos, né? A visita aos enfermos, aos doentes. Hoje estamos rezando de modo particular essa missa por aqueles que mais precisam, e a gente precisa entrar nesse movimento de entender que Deus se importa. Ele nos segura pelas mãos, Ele nos ensina a andar, Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar. Hoje é dia de São Bento, na igreja celebramos essa memória. Um século IV, V, Bento viveu. E Bento era jovem ainda e começou a viver uma vida eremita, sozinho nas montanhas na Itália.
E ali a vida de santidade dele foi crescendo, que as pessoas iam à sua caverna, né? Naquele tempo os eremitas viviam nas montanhas, dentro das cavernas, e as pessoas iam ali para buscar a direção espiritual. Olha a importância da direção espiritual. Olha a importância de procurar alguém que possa nos conduzir pelo caminho. E Bento se tornou esse ícone. E mais tarde ele vai para uma vida, né? Entendem que ele tem uma personalidade, convidam ele para morar num mosteiro, mas os próprios irmãos começam a ter ciúme dele e colocam veneno na taça de Bento. E ele, com as mãos, com o sinal da cruz que sempre fazia, a taça se quebra e ele entende que estava para ser envenenado, né? E existem inúmeros outros fatos de Bento que o conduzem a ter uma vida de profundo amor e piedade ao Senhor, ao ponto de que o demônio o obedecia. Obedecia pela sua vida de humildade, obedecia pela sua vida de oração, pela sua vida de piedade. E quando nós rezávamos, na verdade, alguns irmãos e irmãs que atendem o povo aqui em casa já têm me interpelado há muito tempo, né? E escutando-os, e escutando o direcionamento de Deus para esse cerco de Jericó, nós propomos para essa noite uma oração de libertação. Por isso eu não vou ficar pregando muito para nós rezarmos, porque nós precisamos ser libertos, verdadeiramente. E o demônio existe, irmãos, ele anda rondando, querendo perder as almas. E ele quer perder a minha e a sua alma, ele quer perder as nossas famílias, e nós precisamos ficar atentos. Quais são as obras de Satanás? Ele quer nos colocar no comodismo com o pecado, nos acostumando com a vida de pecado, porque uma vez na vida de pecado, nós estamos afastados da comunhão, e afastados da comunhão nós vamos vivendo longe da graça, da presença do Senhor. E aí a gente se acostuma, se acomoda, não quer converter, não quer mudar de vida. O problema não é pecar, irmãos, o problema é querer permanecer, não querer levantar, não ter a coragem e humildade de arrepender e dizer: eu quero começar de novo. E aí Satanás coloca dois pecados, que são os pecados contra o Espírito Santo. Um deles, a pessoa acha que não precisa de salvação, não precisa de Deus, não precisa de perdão. Com isso ela acha que ela é autossuficiente, né? E o orgulho é a mãe, né, dessa doença. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de perdão. Eu vou fazer a minha vida pelas minhas próprias forças. O outro é achar que eu não tenho jeito. Existem muitas pessoas que confundem com humildade. Eu sou pequeno. Não, eu não tenho jeito, não tem perdão para a minha vida, não tem jeito para a minha vida. E o demônio coloca essa pessoa aprisionada. Por quê? Porque nem esse vai mudar. Quem é que muda? Aquele que tem um coração que reconhece: errei, preciso de ajuda, e estende as mãos: Senhor, eu preciso de Ti. Existem 3 formas da manifestação ou de atos onde o demônio vai interferir nas nossas vidas. Hoje em dia são raros as possessões. A possessão é quando o demônio ele toma a pessoa e a vontade, né, direta da pessoa. Como é que o demônio entra num coração? Pelos pecados, erros e enganos. Ou quando nós procuramos lugares onde o nome de nosso Senhor Jesus Cristo não é amado e adorado. E esses lugares existem. A primeira coisa que o demônio faz com a pessoa é oprimi-lo. A opressão, ela é muito parecida com a tristeza, é muito parecida com sinais de depressão, por isso pode até ser confundida. A opressão, ela causa desânimo, ela causa falta de vontade, não apetece viver. Na opressão, uma pessoa oprimida pelo demônio, ela tem dificuldade de perdoar. Por quê? Porque o perdão é uma chave para a libertação. Então ela não quer perdoar, ela não abre mão da mágoa, do ressentimento. É uma pessoa oprimida por Satanás, pelo demônio. A segunda realidade, né? A gente fala que é a obsessão. Nesse momento o demônio já tem mais autoridade sobre aquela alma, porque ela deu consentimento.
E essa pessoa passa por grandes tristezas ao ponto de ter ideações suicidas, vontade de tirar a vida e cometer atos ilícitos e coisas mais graves. E por fim, a gente tem a possessão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje em dia o demônio age nos oprimindo. E às vezes é o suficiente para manter a alma cativa dele, não liberta. Entenda, dentro das prioridades de Jesus, existe o poder de expulsar os demônios. E nós precisamos ser libertos, meus irmãos. Beber é pecado? Não. 1 copo, 2, o alcoolismo é pecado. E aí a pessoa fica oprimida pelo alcoolismo. E isso pode gerar consequências numa família que estraga a família. Entende aonde entra a opressão? E o demônio mantém cativo. Adultério é pecado? É. E aí a pessoa vai sendo cativa de situações onde destrói a família. E hoje o número de famílias destruídas é muito grande. Muito, muito grande. Por causa dessas realidades. E aí não tem força para perdoar, né? Porque eu já não quero perdoar. As drogas é uma forma, né, do demônio pegar uma pessoa, oprimir a pessoa, né? Nossos jovens estão aí com tantas enfermidades. Mas hoje a gente tem tanto jovem que está vivendo uma opressão de viverem sozinhos nos quartos, oprimidos, sem amigos, sem conversa. E essa é uma droga tão grande quanto, né, a maldita internet que oprime, que tem escravizado muita gente, que não consegue ser social, não consegue sair de casa. Jovens que não têm vontade de viver, não sabem o que querem da vida. E nós precisamos pedir ao Senhor que liberte as nossas vidas, liberte os nossos corações. Nós precisamos pedir ao Senhor que tenha o poder de transformar aquilo que é obra de Satanás ser destruído, ser desfeito, para que o nome de Jesus Cristo, no seu poder e na sua graça, tome a nossa vida de coração. Nós pertencemos ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Eu costumo testemunhar porque isso é fato, né? Eu venho de uma família de raízes espíritas. Então, os dias do passe eram comuns na minha infância. Eu me recordo, né? A gente tinha que ir para a casa da vovó para poder viver essas realidades. E para eles o espiritismo era uma verdade. Quando eu fiz meu batismo no Espírito, quando eu experimentei o batismo no Espírito e no seminário de vida no Espírito, eu fiz uma renúncia, eu entendi que aquilo ali não era mais para mim, para a minha vida. E a partir daquele momento a minha vida foi ganhando um novo rumo. E a gente vai experimentando outros momentos, outras realidades. Mas nosso Senhor deseja nos libertar. Nosso Senhor deseja transformar as nossas vidas. Eu não sei o que te oprime, meu irmão. Eu não sei quais são as cadeias que às vezes você está preso. Eu não sei quais são as circunstâncias, sejam atuais ou do passado, que atormentam as nossas vidas, mas o Senhor Jesus, no seu poder, quer nos libertar, e nós precisamos ter a coragem de rezar. Quando a gente vive uma oração de libertação, a gente precisa ficar atento, porque a oração produz a libertação, mas vai produzir batalha, sobretudo amanhã. As batalhas vão começar amanhã. Certa vez tinha uma opressão, uma experiência de possessão diabólica. Chamaram muitos homens de Deus, ninguém quis ir. As pessoas têm medo de Satanás. No entanto, convivem com as obras de Satanás. Chamaram muitos, né? Até que a gente tem a oportunidade, nosso Senhor chama, para podermos orar, acreditando verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é aquele que tem o poder de transformar as nossas vidas, desamarrar, né? E a gente precisa parar de acreditar em reencarnação, parar de procurar em feitiços, em respostas. Meu relacionamento está mal, eu vou ali fazer um trabalho, eu vou ali fazer alguma coisa.
no nome de Jesus Cristo, precisa mudar a nossa mentalidade acerca do que é ser cristão e viver como cristão. Porque o nome de Jesus Cristo tem o poder de transformar todas as coisas. E é o nome de Jesus que tem esse poder. Lá na África é um país onde o cristianismo convive com o animismo, né? E o animismo é a crença em espíritos, né? Em realidades. E por causa disso é muito comum os feitiços, as magias, né? Que envolvem. Por que as pessoas morrem nas magias? Porque são venenos que são colocados. Mas uma coisa que eu vi, né? É muito forte no território que eu vivi como padre, como missionário, era o assassinato por causa de feitiço, né? Então os feiticeiros induziam as famílias a matar alguém em sacrifício, para que pudesse haver uma libertação naquela casa, do problema ou de qualquer situação. E sabe sobre que sorte de quem caía? Geralmente era o mais velho. Quem é o mais velho aí da casa? A sorte às vezes ia cair sobre você. Então o feiticeiro olhava, via o mais velho, sobretudo os idosos, e dizia: aquele ali é o feiticeiro, né? A vozinha que está de cabelo branco e não nega, né, vó? Imagina falarem lá seus filhos: aquele ali é o feiticeiro, ele que está atrasando a vida. O que eles iam lá faziam? Se era na praia, afogavam. Se era nos lugares altos, trancavam dentro de casa e ateava fogo na casa. E se não, passava a katana, a espada, cortava o pescoço. E a gente foi anunciando, né? Por muito tempo fomos anunciando que Jesus Cristo era o Senhor, Jesus Cristo era o libertador. Sobretudo na missa dos mortos, né? Eles tinham um grande apreço pelos falecidos, então era uma oportunidade de pregar o senhorio de Jesus, e ali a gente pregava. Eu pensei que a pregação tinha ficado, mas nos últimos dias, quando me despedia da África, os policiais cercaram o nosso carro, e eu achei assim: meu Deus, o que eu fiz de errado, né? E o comandante era uma mulher, e ela disse: senhor padre, o senhor está nos abandonar, né? Lá o gerúndio, né? Está nos abandonando, está nos abandonar. Por que o padre volta para o Brasil? E eu disse: encerrou a minha missão aqui. E ela me disse algo que ficou gravado. Ela falou: eu tenho 6 anos que moro trabalhando na Vila da Maganja. Eu sou muçulmana, mas desde que o senhor padre chegou, o número de assassinatos de idosos diminuiu. Foi a vossa pregação e soubemos disso. E eu dizia a ela: não foi a pregação, foi o nome de Jesus Cristo anunciado verdadeiramente, que tem o poder de transformar todas as coisas. E aí dá gratidão, né, ao coração do missionário que anuncia Jesus e vive do mistério do reino de Deus, do anúncio do reino de Deus. E para isso, e nós estamos aqui para poder orar. Quem precisa de oração de libertação? Todos nós precisamos. Nós vamos rezar, essa oração precisa ser feita em pé, né? Então nós vamos nos colocando, você já pode se levantando, né? Ninguém sentado, a não ser que você não tenha condição de ficar em pé. A gente não precisa ter medo, porque Jesus Cristo é o Senhor e esse lugar pertence a Ele. Mas nós vamos renunciar, né? Nós vamos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nos liberte, que nos transforme. Por isso eu convido você a colocar uma das suas mãos sobre o coração. A mão direita você levanta, a mão esquerda coloque no seu coração. Levanta como uma profissão de fé. Fechar os olhos pode te ajudar a orar melhor. E junto comigo, bem baixinho, vai repetindo o nome de Jesus. Antes mesmo de nós começarmos a renúncia, vai falando muitas vezes o nome de Jesus. Vai dizendo: Jesus, 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 Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu libertador. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor do meu trabalho. Jesus é o Senhor dos meus filhos, quem tem filhos. Jesus é o Senhor do meu casamento.
Aqueles que são casados digam: Jesus é o Senhor das realidades onde vivo. Jesus é o Senhor dos meus afetos. Jesus é o Senhor dos meus relacionamentos. Jesus é o Senhor do meu corpo. E eu declaro o senhorio de Jesus. E porque eu creio em Jesus Cristo, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu quero renunciar a Satanás e a todas as suas obras. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu preciosíssimo sangue, pelo mistério da salvação e da cruz, eu renuncio ao pecado e a todas as realidades que me aprisionam. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu renuncio a seitas e tudo aquilo que declara em outras realidades, outros deuses, outras crenças, outro poder, que não é o nome de Jesus Cristo. Eu confio unicamente em Jesus. E eu peço a libertação da minha vida, a libertação da minha família, a libertação do meu coração. E agora, com as suas palavras ainda de olhos fechados, o ministério vai começar a cantar uma oração.